Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, público aqui presente, também aos vereadores e telespectadores. Vereador Bernardelli, eu gostaria de responder para o Carlão a pergunta que ele fez no metrô. Eu não fui até a Bolívia ver e também não consegui chegar até Cuba para ver o funcionamento do metrô com o dinheiro brasileiro que o Lula levou para lá. Então, mas um dia eu quero ir lá ver como é que está lá, porque foi gastado muitos milhões brasileiros lá, enquanto nós precisamos do transporte aqui no Brasil inteiro. Também o dinheiro que gastou lá no Porto, em Cuba, e não gastou em Santos, para que as produções nossas pudessem tomar rumos aí. Mas aqui nessa tribuna aqui hoje, vereador, eu gostaria que duas pessoas estivessem ouvindo a tribuna, a sessão hoje. Uma era o presidente do Brasil, o senhor Michel Temer, porque ele precisa tomar providência enquanto as questões estão acontecendo. O único lugar que o trabalhador brasileiro tem uma oportunidade de aplicação é uma poupança. E a poupança teve os piores índices nos últimos 20 anos. Foi o pior momento, foi essa agora. Quando o PT ainda não era governo, como petista, fui muito para as ruas contra o FMI. Hoje, o FMI dá uma dica aqui, que a pior previsão para o Brasil este ano, em 2016. Outras coisas que é muito triste, fica pior a situação ainda, é quando você vê a produção de automóvel caindo 42%. O meu problema não é a produção do automóvel. O problema é os trabalhadores brasileiros que acreditaram numa política saudável para o Brasil, e de recuperação até. Quando cai 42% a produção de veículo, era interessante que se tivesse um outro meio de vida, de empregabilidade para esses companheiros que tanto defenderam essa bandeira, para que tivesse um meio digno de levar o salário, o alimento para dentro dos seus lares, né? O emprego na construção civil, que sustentou nos últimos anos com o projeto Minha Casa Minha Vida, ele cai é o 18º mês seguido que ele cai. Então, a gente tem que se preocupar com a situação que está acontecendo em todos os cenários. Agora, o vereador Vermelho, parabéns pela fala do toma lá e dá cá. Mas tem uma palavra que diz assim: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Na política diz: diga com quem tu andas, que eu também aprendo. A injeção agora, o antivírus, ela está servindo ao contrário agora. Viu, vereador Vermelho? Por quê? Eu posso dizer duas coisas aqui interessantíssimas. Quando eu falei o presidente Michel Temer, porque o único lugar que vice manda é lá em Brasília. Entendeu? Por quê? Porque se dá tudo e ainda não tem de volta. Aí, por que eu falo da injeção, da vacina? Porque aqui aconteceu isso, e eu já disse nessa casa, Vermelho, que eu defendi durante 2 anos ou 3 a questão do doutor Hélio aqui nessa casa. E eu voltei atrás, na época, porque quando o presidente Lula, no mensalão, era candidato à reeleição, né, se eu não me engano, o Levi, eu acho que era isso, que era o presidente do PDT, era candidato ou pré-candidato à presidência da República, e o doutor Hélio fielmente deixou de apoiar e foi apoiar o Lula. Quando chegou a vez do Hélio no olho do furacão, não teve um gesto aqui em Campinas do Lula para salvar o doutor Hélio. No último dia aqui nessa tribuna aqui, eu não vou esquecer nunca, porque nessa casa aqui, eu já disse aqui várias vezes, repito, que naquele dia o PT disse assim: agora é para caçar o doutor Hélio. Falei: vocês fazem a gente defender o tempo todo e no último dia manda caçar para dizer que a gente é, né, ingênuo. Então, naquele dia, como o doutor Hélio também, para mim, falhou e não vinha apresentar a defesa aqui, eu apresentei o meu voto político e não de coração. Porque se ele tivesse vindo se defender, talvez encontrava justificativa aonde talvez eu não acharia, mas, de repente, num ponto, na interrogação, eu encontraria uma boa fala para poder eu defender. Então, é assim, se você ensina, os alunos aprenderam. E é triste ver isso, porque tinha bastante vetos aqui para derrubar ou para manter, e você acaba de distribuir mais
a ida para o PMDB e no dia eles derrubam a sessão e não comparecem. Então, que governabilidade que nós estamos tendo? Muito obrigado, senhor presidente.